armazenamos as verduras colhidas aqui? Como que não murcha as verduras colhendo de um dia para o outro? Cheiro Verde, tem um segredinho? Sim, tem um segredinho e a gente vai falar disso também nesse vídeo. Como que a gente conserva essas belezuras até amanhã? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos mostrar para vocês como nós fazemos aqui para entregar no outro dia, colhendo no dia anterior e as verduras não murcharem. É simples, na verdade, gente. Aqui, o que a gente faz? A gente colhe as verduras depois do almoço, em períodos um pouco mais frescos. Mas, querendo ou não, ainda pega um período da tarde ali que o sol está um pouco mais forte. Agora, no inverno, isso fica mais fácil, porque todos os dias acabam sendo mais frios, né? Não tão quentes, com aquele sol não muito intenso. Mas o ideal é colher a verdura em horários frescos, ou um pouquinho mais frescos que o normal. Então aqui agora, nesse período, nós começamos a colher as verduras mais ou menos depois do almoço. A hora que todo mundo volta do almoço, nós começamos já a colheita. Por volta da 1h da tarde até as 6h da tarde é o tempo da nossa colheita. Quando é muita coisa, a gente estende um pouco o horário ou começa um pouco antes do almoço, tá bom? Mas aí depende muito do dia. É mais fácil a gente estender o horário depois das 6, fica até umas 7, 8 horas para terminar a colheita, porque se colher daí de manhã também é muito tempo que a gente vai entregar só no outro dia de manhã. Então não é ideal. Então, para colher as verduras, ou é em tempo fresco, ou se você tem muito para colher, começa depois do almoço, igual a gente faz aqui, mesmo que o sol ainda esteja alto, não tem problema. Mas daí você pode armazenar como nós armazenamos aqui. Para você conseguir colher as verduras de dia, não precisar ficar levantando de madrugada para colher todas as verduras para enviar no mesmo dia, porque é muito cansativo. Sei que o cliente quer aquela verdura fresquinha, que isso agrega valor realmente, mas eu vou mostrar como fazemos aqui. Nunca tivemos problema com isso. E não usamos nem câmera fria, nem colocamos gelo nas alfaces, nada disso. É mais simples do que parece. Tem assim umas regrinhas básicas que a gente tem que observar que ajuda muito a conservar o alface antes de enviar para o supermercado. Vem comigo! Bom, já sabemos então qual o melhor horário para a colheita, mas o que fazer depois da colheita? É necessário lavar as verduras? Isso ajuda? Tem que embalar? Gente, vocês já estão vendo aí no vídeo que sim, a melhor coisa é embalar as verduras depois da colheita para que elas se mantenham frescas. Porque eu sei que tem muita gente que não faz isso e às vezes nem a exigência do comprador, a embalagem, nem código de barras, nem etiqueta que vocês estão vendo, né? Mas ainda assim, embalar significa um cuidado e um capricho maior, já que vai ser entregue somente no outro dia. Nós colocamos em caixas as verduras, elas aguentam até o dia seguinte sem o menor problema, mas nós precisamos embalar. Se a gente não embala, na hora do transporte, elas pegam muito vento. O vento bate entre as caixas e murcha muito as folhas das alfaces, do cheiro verde, de qualquer verdura. Então, para evitar tudo isso, nós embalamos alface por alface. Pode ser qualquer embalagem, não tem exigência, pode ter um furinho no final para sair a água que sobra, ou pode ser igual a nossa, que não tem furinho, porque a gente já tentou trabalhar com embalagem furada, mas infelizmente nos mercados acaba sujando muito ali de água, né, o local que os alfaces ficam expostos. Então, a nossa embalagem, a gente lava o alface, tira, deixa escorrer a maior quantidade de água possível e depois embala, gente. Fica conservado, bonitinho e também melhora a apresentação e agrega valor, tá? Então, nós começamos lá pela 1h da tarde até as 6 da tarde, em horário comercial mesmo. Nós não colhemos de madrugada, só em dias assim muito raros, que às vezes imprevistos acontecem e tá tudo bem, mas normalmente é sempre colhido no período da tarde e os nossos alfaces não tem o menor problema, nem de talo preto ou marrom, né, manchado, e nem das folhas murchas. E para vocês verem, a gente armazena de uma forma muito simples. Nós colocamos em caixas, no máximo 10 alfaces por caixa. Às vezes quando ele tá um pouquinho menor, cabe até 12, mas é de 8 a 10, tá bom? As americanas, mesmo se ela tiver muito grandona, cabe só 8 americanas, mas normalmente a nossa média é de 10 verduras
por caixa. Não cabe muita coisa mesmo e por isso vai uma grande quantidade de caixas. Como a gente colhe muito aqui, então a gente está muito acostumado, já é um trabalho bem automático tudo isso. Todos os funcionários já estão acostumados a fazer isso, tá bom? A fazer desta maneira. E, gente, é a melhor coisa. A gente já pensou em investir numa câmara fria, porque chega na época do verão, aqui fica muito quente, aí a gente precisa fazer o quê? Estender a colheita, começar lá pelas 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, aí vai até um pouco no período da noite. Mas ainda assim, quando tá muito, muito quente, quando tem muita coisa para colher. Se não, normalmente a gente começa logo depois do almoço mesmo. Um dos segredinhos também para uma boa colheita no período da tarde, para não murchar as verduras, é você irrigar elas antes de colher. Então deixa a irrigação ligada ali até as verduras ficarem frescas, até você relar na alface, por exemplo, em qualquer verdurinha e ela estiver bem fresquinha. Aqui a gente dá um pulso de mais ou menos uns 10 minutos em cada irrigação antes da colheita. Gente, o segredinho tá também, logo depois que vira a colheita, você pegar e colher, retirar as verduras dos canteiros, você leve imediatamente para um lugar de sombra. Não deixe tomando sol essas verduras que acabaram de ser colhidas. Não deixe espalhadas pelo canteiro e vai retirando aos poucos. Não, colheu, levou para um lugar de sombra, tá? Já deixa elas protegidas tanto do sol, principalmente, quanto do vento. O que não pode, colher na hora do sol mais quente do dia ou colher muito antecipadamente, como no comecinho da manhã. Aí dificilmente ela vai continuar ali com o talo dela branquinho como deve ser, tá bom? Ela provavelmente vai começar a pretejar e algumas folhas a murchar, sim. Então não é recomendável, tente evitar esses horários. Aqui nós temos funcionários que nos ajudam com todo esse processo, tá? Não somos só nós. A nossa média de colheita por aqui é mais ou menos 1.000 unidades por dia, então a gente precisa se atentar a todos esses cuidados e usar, né, a maior ajuda que a gente tiver, senão realmente não dá conta. Então a gente colhe, lava, embala, coloca em caixas, deixa tudo prontinho para de manhã, na verdade no outro dia, mais ou menos de madrugada, lá pelas 5 horas da manhã, a gente faz o carregamento dos veículos e leva até os estabelecimentos, nossos clientes compradores. Já o cheiro verde a gente trata diferente porque a gente não embala o cheiro verde, ó, vocês estão vendo aí que a gente deixa na água, em bacias mesmo, de forma simples, tá bom? Com o talinho, somente um pedacinho ali, ó, do começo do talo ali embaixo, inserido na água. A gente colhe no mesmo horário das demais verduras, dos alfaces, mas a gente toma todo esse cuidado. Então a gente só coloca em caixas para serem transportadas no outro dia pela manhã. A salsinha, a cebolinha, o coentro, eles ficam depois de colhidos então nessa água até o outro dia de manhã. Aí não é embalado, tá bom? A gente coloca assim, ó, as dúzias, a gente sempre faz os massinhos e faz a união ali por dúzias e é desse jeito que a gente vende, gente, é muita salsa. Colher de madrugada, gente, pode colher à noite? Claro, você pode colher, mas aqui a gente escolhe trabalhar de dia para facilitar um pouco a vida, né? A vida já é tão corrida, cheia de coisas para fazer numa horta. Quem tem horta sabe, então colher de madrugada não é vida, gente, é muito trabalhoso, cansativo, então por isso que a gente leva em consideração o uso sempre do período do dia.